brasileiro nas regiões. Então, a gente já disse lá no comecinho da semana, desde o comecinho da semana, de Pará, com o presidente Lula ganhando com uma ampla vantagem. Ontem saiu Pernambuco também colocando o presidente Lula bem na frente do Flávio. Rio de Janeiro, preocupante para o Flávio, porque é o maior palanque dele, é o reduto eleitoral de Flávio, mas ele está bem apertado com o presidente Lula, 38-35, com o presidente Lula ali com 35 e ele com 38. Além disso, né, teve também o recorte de Minas Gerais, com uma diferença muito pequena ali entre Lula e Flávio. A gente também teve Paraná, esse é um cenário bem positivo para o Flávio, com o Flávio bastante à frente. E agora a gente fala sobre o cenário de São Paulo. Antes mesmo da gente falar como isso tudo vai se refletir no cenário nacional, vamos falar da eleição estadual para governo de São Paulo, que é dessas eleições muito importantes, principalmente para o candidato, o pré-candidato ainda, Lula, né? Ele quer utilizar o Fernando Haddad na campanha lá em São Paulo para ser mais bem-sucedido nacionalmente, assim como aconteceu em 2022. Bom, na Genial Quest de hoje, Tarcísio lidera em São Paulo com 15 pontos à frente de Haddad. A pesquisa mostra o governador com 41% das intenções de voto, 15 pontos à frente do ex-ministro da Fazenda. E o Tarcísio também venceria no segundo turno. Com 41%, ele não consegue vencer em primeiro turno, né? Precisaria passar dos 50%. Rodrigo Tâmaro e Angélica Salles trazem os detalhes para a gente aqui. Foto dos dois para você se lembrar. Tarcísio lá e o Haddad aqui. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mantém a liderança na disputa para a reeleição, assim como mostrou a pesquisa Genial Quest dessa quarta-feira. O ex-prefeito paulista, Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo lugar. Na primeira simulação, o apadrinhado de Jair Bolsonaro lidera com 41% das intenções de voto, vantagem de 15 pontos em relação ao ex-ministro da Fazenda de Lula, que marca 26%. A Vera Lúcia, do PSTU, tem 3%, Carlos Machado, do PCB, e Vivian Mendes, do UP, marcam 1% cada, e outros 13% estão indecisos, 15% votarão em branco, nulo e também não votarão. Um índice bastante grande também para São Paulo, das indecisões por aí, ou de gente que vai até a urna, mas para anular o seu voto, para não participar da mesma forma da decisão aí do governo de São Paulo. A Genial Quest também simulou um eventual segundo turno entre o Tarcísio e o Haddad, e o atual governador lidera com 48% dos votos, assim como a gente vê aqui embaixo. O Fernando Haddad com 32%, ou seja, 16 pontos aí percentuais. Indecisos 9%, branco, nulo, não vai votar 11%. 20% de indecisão, de não definição pela parte dos eleitores lá de São Paulo. E aqui a gente ainda te traz, claro, né, o número de quantas pessoas foram ouvidas, 1.650 eleitores paulistas. As entrevistas foram pessoais, domiciliares e presenciais, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais e também o nível de confiança de 95%. O desempenho do Tarcísio de Freitas na pesquisa nessa quarta-feira melhorou em relação ao levantamento feito em abril. Na ocasião, o governador marcou 38% das intenções de voto no primeiro cenário e 40% no segundo. Já o Haddad registrou 26% no primeiro cenário e 25% no segundo cenário da pesquisa de abril. Em relação ao segundo turno, o Tarcísio oscilou negativamente dentro da margem de erro. Em abril, o governador liderava com 49%, contra 32% do ex-ministro da Fazenda. Os eleitores indecisos representavam 8% e 11%, também do branco nulo. Você está vendo que aqui ainda não tem o retrato de São Paulo para Senado, né, que também é muito importante, e também não tem ainda o recorte de São Paulo para Lula e Flávio Bolsonaro. Deixa eu ver se a matéria atualizou. Ainda não. Daqui a pouquinho a gente vai ter essa atualização e, claro, a gente te traz para a gente conseguir também ter o acompanhamento de como está o cenário de São Paulo para as eleições nacionais da Genial Quest. E aqui na nossa capa você vê que tem a Atlas Intel, que a gente já fez a leitura, e também tem... vamos colocar a capa aqui, por favor, pessoal, e me colocar aqui na câmera 1, para a gente conseguir ver juntos a capa. Podem diminuir para eu mostrar como está
a capa do metrópolis.com, como a gente faz aqui em toda a abertura do Acorda Metrópolis, você vai ver que a capa do Metrópolis é como deveria ser mesmo, é eleição 2026. É Atlas Intel